Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra para André Milanês, diretor executivo financeiro, administrativo e de relações com investidores, que vai conduzir o call juntamente com o Fernando Campos, superintendente de RI da B3. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos e obrigado por se juntarem aqui no nosso call de resultados do segundo trimestre. Fernando e eu vamos aqui passar rapidamente sobre os principais destaques do trimestre e então abrir a sessão aqui para perguntas e respostas. Bom, o segundo trimestre a gente viu uma continuidade das preocupações no contexto econômico global, com movimentos de alta das taxas de juros nas principais economias do mundo, preocupações com possível recessão em algumas dessas economias, enfim, um cenário com bastante incerteza. O Brasil, esse movimento já havia se iniciado antes, mas a gente teve uma continuidade aqui do ciclo de alta de juros com as taxas de juros mais recentemente atingindo aí quase 14% ao ano, mas parece que a gente já está mais próximo aqui do fim desse ciclo do que esse processo em outras economias. Este contexto acabou, obviamente, tendo um reflexo no mercado de ações, né, e por conta disso os nossos volumes no segmento de listados acabaram refletindo um pouco dessa dinâmica de maior incerteza, de alta de juros. Nós fechamos o trimestre com um volume médio diário negociado, o nosso ADTV, de quase 29 bilhões, que representou uma redução de cerca de 13% na comparação com o segundo trimestre de 2021. No segmento de derivativos listados, que tem uma dinâmica ali um pouco mais associada com a volatilidade, os volumes praticamente ficaram em linha com aqueles apresentados no segundo trimestre do ano passado. Na comparação com o primeiro trimestre desse ano, o ADTV foi cerca de 7,5% menor e o ADV com uma ligeira queda de um pouco mais de 3%. Acho que nesse contexto é importante ressaltar novamente a força do nosso modelo de diversificação de receitas e, nesse contexto, a performance do nosso segmento de balcão, que teve um incremento aí em novas emissões e no volume de ativos depositados de mais de 20% na comparação com o segundo trimestre de 2021, e um avanço também importante aqui no estoque de ativos depositados de mais de 8% em relação ao primeiro trimestre de 2022, atingindo um estoque aí de 4,6 trilhões ao final desse quarter. A performance do segmento de balcão e de outros segmentos que estão menos expostos a esse ciclo, aos ciclos da economia, ajudaram aí a amortecer os impactos das reduções que a gente viu aqui nos demais segmentos. Em termos de principais destaques financeiros, a gente encerrou esse trimestre com receitas da ordem de 2,5 bilhões, uma redução de pouco mais de 7% em comparação com o segundo trimestre de 21. Encerramos o trimestre com um EBITDA de 1,7 bilhões de reais, acompanhando aí a tendência da receita. Isso representou uma queda
de 10% em relação ao 2Q21 e um lucro líquido ao final do trimestre de 1,2 bilhões, praticamente em linha com o lucro apresentado no mesmo trimestre do ano anterior. Nesse contexto também de um cenário mais desafiador, com maior nível de incerteza, nós fizemos uma revisão do nosso guidance de alavancagem, dado esse cenário, o impacto que isso trouxe para os resultados da companhia, e elevamos o nosso índice de alavancagem, o nosso guidance de alavancagem financeira, que era de 1,6 vezes dívida bruta sobre EBITDA, para 1,9 vezes dívida bruta sobre EBITDA até o final do ano. Nenhuma mudança estrutural aqui em termos de direcionamento com relação a esse tema, mas um reflexo desse cenário econômico mais desafiador. E aí, já que a gente está no tema de endividamento, acho que vale comentar também que recentemente a gente concluiu a 6ª emissão de debêntures aqui no mercado local, aproveitando este momento bastante favorável do mercado de dívida, com um elevado nível de demanda por ativos de renda fixa. Levantamos 3 bilhões de reais a uma taxa de CDI mais 1,3% ao ano e vamos utilizar a maior parte dos proceeds obtidos com essa emissão para fazer a liquidação antecipada da terceira emissão de debêntures, que foi feita ali durante o período da pandemia, num exercício aqui de liability management, buscando otimizar e gerenciar melhor a nossa estrutura de capital. Eu passo agora a palavra para o Fernando, que vai comentar um pouquinho mais de detalhe os resultados do trimestre, e depois volto para comentar alguns outros desenvolvimentos do lado de negócios. Fernando. Obrigado, André. Bom dia a todos. Falar um pouquinho aqui dos segmentos, começando com listados. A gente viu a receita de listados caindo 10,4% em relação ao segundo trimestre de 2021, principalmente devido a instrumentos de renda variável, que caíram 13,8%, em decorrência da queda de volume que o André já mencionou, e o impacto de incentivo, do programa de incentivo para grandes não day traders, que a gente implementou em junho de 2021. Acho que aqui vale mencionar também que mesmo nesse cenário super complicado que o André descreveu, o turnover velocity continua bem alto e ele fechou o TRI em 160%. Em derivativos listados, a gente teve uma queda menor de 3,5% na receita, com o volume ficou estável, mas teve uma queda na RPC, principalmente de taxas de juros em dólar e contratos de câmbio, dado a apreciação do real contra o dólar entre os períodos. O mercado de balcão teve um aumento de 13,7% na receita contra o segundo TRI de 2021, que vem basicamente do aumento da taxa de juros e o rebalanceamento dos portfólios para se adequar a essa nova realidade de juros altos. Aí a gente vê principalmente em renda fixa o aumento, com um aumento de estoque de instrumentos de captação bancária e dívida corporativa, que cresceram 19,8% e 26,9%, respectivamente. Na unidade na infraestrutura para financiamento, a gente viu uma queda de 5,3% na receita, comparado com o mesmo período do ano passado, principalmente devido à deterioração do mercado de automotivo no período, e que a gente viu os financiamentos caindo 9,3% nesse TRI. Na linha de tecnologia e dados, a gente teve em tecnologia, ela cresceu 28% em receita em relação ao ano passado. Aqui teve impacto de Neoway na linha de dados. A linha de dados cresceu 86,1%, mas basicamente o crescimento aí muito impactado por Neoway, que teve uma receita de 46,6 milhões de reais no trimestre. Mas na linha de tecnologia, a gente teve um aumento de 14,2% no número de usuários da plataforma de balcão, da antiga CETIP. Agora falar um pouquinho de despesa ajustada.
a despesa ajustada cresceu 40% vezes o segundo trimestre de 2021, principalmente devido ao novo momento da companhia, em que a gente está implementando uma estratégia de diversificação de negócio, e como vocês podem até ver no gráfico que está na apresentação, grande parte desse aumento vem das novas iniciativas, e não tanto do core business. Falando agora de alguns elementos, na linha de pessoal, a gente tem aí o impacto de Neoway, a gente tem o acordo coletivo que ocorre em agosto, que foi mais ou menos 10%, e a gente teve um aumento no quadro de funcionários da B3, aí sem Neoway, de mais ou menos 15%. Na parte de processamento de dados, aí a gente tem também o impacto de Neoway e algumas das novas iniciativas, que dada a natureza como elas são conduzidas, você tem metodologia ágil, você tem outras ferramentas de MVP, squads. Então, o jeito que esses projetos são conduzidos, eles são contabilizados como OPEX e não como CAPEX. Era isso. Agora eu vou voltar aqui para o André para ele falar um pouquinho dos desenvolvimentos estratégicos do trimestre. Obrigado, Fernando. Acho que em termos de alguns destaques aqui de negócio que a gente teve no trimestre, vale a pena mencionar. Acho que primeiro em relação ao nosso core business, onde a gente busca continuar fortalecendo cada vez mais ele, desenvolvendo novos produtos e novas features para atender as demandas dos nossos clientes. Nós lançamos aqui em maio o EDS e UDS. EDS e UDS significam User Defined Strategy and Exchange Defined Strategy. Esses lançamentos foram para os contratos de derivativos de taxas de juros e através desses novas features, novos produtos aqui, é possível fazer a negociação de múltiplos instrumentos com vencimentos diferentes numa única transação, o que traz maior eficiência do ponto de vista de custo e mitiga o risco de execução por parte dos nossos clientes. No mês de maio, nós também tivemos o anúncio de uma parceria firmada com Microsoft e Oracle para acelerar a nossa jornada de migração de sistemas para a nuvem. A B3 já vem aqui desenvolvendo algumas das suas novas soluções em nuvem, mas essa parceria aqui, que é uma parceria de 10 anos, busca acelerar um pouco essa jornada e trazer maior agilidade no desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços. Nesse período também, nós anunciamos o lançamento da nossa iniciativa de Corporate Venture e Venture Builder, com o anúncio do lançamento da L4, que vai ter um commitment de capital inicial de 600 milhões de reais a ser investido aí no ecossistema de inovação ao longo dos próximos 5 anos. O foco aqui é buscar alternativas com alto potencial de crescimento que estejam relacionadas às atividades da B3 em setores como energia, carbono, finanças descentralizadas, tokenização, soluções para fintechs, neobanks e instituições de pagamento, dentre outras. Outro destaque aqui que vale comentar foi no front regulatório. Nós tivemos a edição aqui, a publicação das resoluções 134 e 135. Como vocês sabem, essas novas resoluções substituem a antiga Instrução CVM 461, que é a regra que disciplina o funcionamento da B3 como infraestrutura de mercado e dos mercados organizados de valores imobiliários e de balcão que nós operamos. Após um longo período aqui de discussão, uma audiência pública que durou por quase 2 anos, uma discussão bastante técnica e aprofundada, essas novas regulações passam a viger em breve. Os principais tópicos que acabaram sendo, de alguma forma,
impactados por essas novas regulações. Os mais relevantes, pelo menos, foram os tópicos de autorregulação, regras para melhor execução de ordens e também um assunto que tem sido bastante debatido, que é a negociação de blocos fora de bolsa. Nós vemos a iniciativa do regulador de promover avanços e atualizações na regra e atender demandas de mercado como sendo bastante salutar e importante para o desenvolvimento do mercado. E como a gente já havia mencionado anteriormente, a discussão de negociação de blocos é algo que a gente já vinha mapeando há algum tempo e já estávamos nos preparando em antecipação a essa possível mudança na regra. Estaremos prontos com soluções para oferecer ao mercado para a negociação de blocos, então logo as resoluções passem a valer e já iniciamos aí junto ao mercado a apresentação das nossas soluções e discussão delas com os nossos clientes. E acho que finalmente queria trazer só um pouquinho de cor aqui com relação à Neoway. Nós seguimos aqui durante o trimestre com desenvolvimento de tecnologia, integração tecnológica para unificação de bases de dados e oferta de produtos conjuntos, acelerando o nosso roadmap de desenvolvimento de produtos aqui. Criamos uma nova vertical com Neoway dedicada a mercado de capitais. A Neoway já tinha uma série de verticais e a gente, após a junção das duas companhias, criou essa nova vertical que visa aqui acelerar o desenvolvimento de produtos voltados para este mercado e a utilização dos dados, da combinação dos dados de B3 e dos capabilities de Neoway. E já tivemos aqui o primeiro lançamento de produto conjunto, uma ferramenta de monitoramento de Senhoras e senhores, por favor aguardem enquanto reconectamos os nossos palestrantes. Alô? Senhores palestrantes, podem prosseguir. Senhores palestrantes, podem prosseguir. Nossa ligação caiu aqui. Então, só finalizando, eu estava falando um pouco de Neoway. Então, a gente teve aqui o desenvolvimento a criação da vertical de mercado de capitais com Neoway, combinando aqui os capabilities de B3 e de Neoway e o lançamento de um primeiro produto como resultado dessa iniciativa, que é uma ferramenta de monitoramento de insider trading que tem sido muito bem aceita aqui pelos nossos clientes e participantes. Esses eram os principais destaques aqui do trimestre. Com isso, eu abro aqui a sessão para perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para se retirar da fila de perguntas, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Antônio. Só consegue me ouvir? Nossa primeira pergunta
Nossa primeira pergunta vem de Antônio Ruete, Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo. Vocês conseguem me ouvir? Nós estamos ouvindo sim, Antônio. Ah, sim. Boa. Então, aqui, duas perguntas do meu lado. Então, se vocês, a primeira, se vocês puderem explorar um pouco mais as dinâmicas aqui do resultado financeiro, tá? Incluindo os impactos do overhead e o que a gente deve esperar aqui para os próximos trimestres. E a segunda pergunta é se vocês pudessem dar um update nos legal issues aí, como é que está cada um dos mais importantes, o que tem aí no pipeline. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Antônio. Bom, a dinâmica do resultado financeiro, ela vai estar muito associada ao nível das taxas de juros e ao nosso saldo tanto de endividamento quanto de caixa, né? Esse trimestre a gente teve aí uma redução de caixa, principalmente de posição de caixa geral, tanto de caixa da companhia quanto de caixa de terceiros, e com isso a gente tem uma receita financeira um pouco menor. Acho que aqui não tem nenhuma mudança muito estrutural, significativa. Lembrando que na posição de caixa de terceiros, que é colateral depositado em dinheiro, a gente acaba se beneficiando aqui da receita gerada por esse saldo de caixa. A dinâmica do overhead, a gente vai ver uma flutuação no resultado financeiro advinda das variações cambiais, mas que tem ali uma contrapartida, um efeito contrário na linha do imposto. Tá? Então, acho que esse é um pouco da dinâmica com relação ao nosso resultado financeiro. Em relação à tua segunda pergunta, eram updates nas questões, nas contingências. A gente não teve aí nenhum grande desenvolvimento nesses casos aqui no período mais recente. De novo, continuamos bastante confiantes com o outcome dessas discussões. Eu acho que vale a pena destacar, nos casos de ágio, como vocês sabem, existe uma discussão sobre o voto de qualidade, né, na esfera administrativa. Todos os nossos casos tiveram um outcome na esfera administrativa não foi favorável à companhia por conta da existência do voto de qualidade. Então, todos os casos ali a gente teve um empate, um desempate através do voto de qualidade. Essa questão está sendo apreciada. O julgamento sobre a possibilidade da extinção do voto de qualidade ainda não se encerrou, mas até o momento parece já ter se formado uma maioria com relação ao reconhecimento da constitucionalidade do fim do voto de qualidade. Se isso de fato se confirmar, é uma notícia positiva para os nossos casos, que poderá ter um impacto mais direto nos casos que ainda estão tramitando na instância administrativa, e um impacto também positivo para o caso que já foi para a esfera judicial. Acho que os principais destaques aqui, ou comentários que eu tenho são esses, Antônio. E o impacto, só se puder um follow-up aqui, o impacto financeiro, em caso a gente tiver um resultado positivo, né, desse voto de qualidade, qual que é o impacto financeiro para vocês desses casos de goodwill que seriam impactados por ele? Assim, veja, não tem um impacto imediato, mas ele aumenta bastante aumenta ainda mais as nossas chances de ter uma solução desses casos na esfera administrativa, né? Porque com isso, numa situação de empate, haveria aí não haveria um voto de qualidade, então a gente teria uma solução favorável, uma resolução favorável por o lado do contribuinte, né? Então isso não tem um impacto financeiro direto,
mas tem ali aumenta bastante as nossas chances de êxito nessas discussões. Lembrando que a gente tem, por enquanto, apenas um caso que está sendo atualmente discutido na esfera judicial, os demais ainda estão ali na esfera administrativa, sendo que um caso ali está num estágio que está para sair da esfera administrativa e ingressar na esfera judicial. E o total dos nossos casos aí totaliza cerca de 14 bilhões de reais que estão sendo discutidos. Super claro, André. Obrigado. Obrigado, Antônio. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Caio da Prato, da UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho uma só aqui do meu lado em relação à margem de equities. Eu queria saber se vocês poderiam dar um update de como está a questão da parte que estava faltando em relação à nova política de preço da B3, se vocês têm alguma estimativa se isso pode entrar em vigor ainda esse ano e quais seriam os impactos disso e o que está pendente ainda, se puder dar uma autorização sobre isso. E além dessa parte que falta, se vocês estão imaginando alguma outra alteração de preço no futuro próximo também, por favor. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Caio. Bom, como você sabe, a gente fez uma grande revisão da nossa tabela de preços no ano passado e iniciamos a implementação de uma grande revisão aqui de preços, principalmente naquelas áreas onde a nossa precificação pudesse estar prevenindo o desenvolvimento de negócios por parte dos nossos clientes. A gente acredita que essas medidas foram bastante efetivas e endereçaram as principais dores que a gente tinha naquele momento. Maior parte do que a gente havia se proposto a fazer, cerca de 80%, 85%, já foi implementado. E a gente hoje não tem aqui uma perspectiva de necessariamente implementar o que estava no pacote original de medidas. Vocês devem se recordar, a gente talvez teve uma ambição, uma mudança que era bastante ambiciosa, mas que acabou esbarrando aqui em dificuldades do ponto de vista operacional de implementação. A gente buscou atingir o mesmo espírito com medidas um pouco mais simplificadas e até agora nos parece que essas medidas endereçaram em grande parte, as principais preocupações e dores que existiam neste tema. Então, assim, não existe hoje uma clareza de que a gente realmente vá ter implementações adicionais, nem com relação a timing para isso. Acho pouco provável que a gente tenha qualquer outra discussão sobre isso ainda este ano, Caio. Assim, esse é um tema que merece constante atenção. A gente está sempre fazendo algum ajuste pontual de tarifação para eliminar alguma distorção e muitas vezes não necessariamente isso significa uma redução de preços. Em muitas ocasiões que a gente faz revisão para adequar preço que eventualmente pode significar um incremento das tarifas cobradas, mas é um trabalho diário de gestão aqui da nossa tabela de preços para que ela esteja adequada e significativa dentro do contexto do negócio. Mas, veja, não tem nada muito grande ou nada relevante em vista como foi o movimento feito no passado, em que a gente teve uma transformação um pouco mais profunda da nossa tabela de preços, tá? A sua segunda pergunta com relação à margem, né? Neste contexto que eu acabei de descrever, e dado que a gente vai passar agora a ter, na comparação, períodos
em que essas mudanças de preço já estavam implementadas, a nossa expectativa é que esse comportamento da margem no segmento de equities passe a ter aqui um comportamento um pouco mais estável, né? Então você não vai ver mais os efeitos da implantação dessas mudanças afetando a comparação de períodos, com os movimentos ali de margem muito mais aqui em função do mix de produtos e de tipos de participantes, tá? Perfeito, super claro. Muito obrigado. Obrigado você, Caio. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Milanez para suas considerações finais. Muito obrigado a todos por nos acompanharem mais uma vez na divulgação de resultados deste trimestre. Queria aproveitar aqui a oportunidade também para agradecer a todo o time que se esforçou para que a nossa divulgação acontecesse, todo o time de finanças e demais áreas envolvidas, por todo o apoio e suporte para colocar esse material à disposição de vocês. Nós permanecemos aqui à disposição dos analistas e investidores para dúvidas e perguntas. Agradeço novamente pelo suporte e desejo a todos uma excelente sexta-feira e final de semana. Muito obrigado. A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.